Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, tudo bem, querido, querida? Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Uma Palavra de Fé e de Esperança e desejamos que esse programa seja uma bênção muito grande para a sua vida. Desfrute de tudo que vai acontecer, das informações, da ministração da palavra, que verdadeiramente esse programa seja algo importante para a sua vida e que você seja muito abençoado. Estamos mais uma vez aqui com o nosso irmão, reverendo Renato Prates. A mesa está cheia de institutas de Calvino. Que negócio é esse? Isso. Bom, pastor, tudo bem? Tudo bem? Olha, rapaz, eu tô assim me sentindo verdadeiro calvinista. Bom, na verdade, Jesus, nós estamos atendendo a pedidos aí de irmãos que pediram que nós comentássemos a respeito das institutas cristãs, ou chamadas institutas de João Calvino, já que é um documento, uma obra, poderíamos dizer assim, de extrema importância, não só para a igreja presbiteriana, ou chamadas igrejas reformadas ou calvinistas, mas é um marco no século XVI do pensamento humanista, inclusive. Calvino é considerado um dos maiores pensadores do século XVI, né? Tem aqui a foto de João Calvino, um pensador francês, humanista e teólogo, que vai desenvolver então a teologia com alguns princípios de Agostinho, né? Ele retoma alguns princípios de Agostinho, especialmente em relação à eleição, e vai desenvolver também, na verdade, um primeiro tratado de teologia sistemática protestante. É João Calvino que vai fazer isso, sistematizar. Então, o que nós chamamos hoje de teologia sistemática tem um pai, e esse pai certamente é João Calvino. É o primeiro a sistematizar a doutrina. E o que tem aí nas institutas da religião cristã? Então, nós temos o tratado sobre as Escrituras, nós temos o conhecimento de Deus, que Calvino vai dizer que depende de duas coisas, de conhecer a si mesmo, né? O verdadeiro conhecimento, na verdade, depende de conhecer a si mesmo, de conhecer a Deus, e com isso ele faz um diálogo com Platão, não é? Os filósofos da Grécia Antiga. Ele fala do livre-arbítrio, do conhecimento do homem, ele fala do conhecimento das Escrituras, que as Escrituras nos fornecem da palavra de Deus, fala dos principais temas da teologia cristã. Então não há como estudar teologia hoje na academia, fazer um seminário, ou ser um cristão sem conhecer as institutas. Né? Mas olha, você sabe que estou dando uma olhada aqui, estou lembrando dos meus velhos tempos. Deixa eu mostrar para vocês. Meus velhos tempos de estudante, né? Olha, tudo anotado, olha só, tudo anotado, tudo pesquisado. Tu sabe que eu consegui ler as institutas todas e estudar. É prova que tudo anotado. Era bom aqui. Estudante. Era bom Mas, estudante. olha, eu estou precisando voltar a esses velhos tempos. Isso é um sinal que o senhor é um bom aluno, um bom seminarista. Eu gosto de teologia. Teologia é minha prova. Eu consegui ler as institutas de João Calvino do Dr. Valdir Carvalho Luiz. Que para se ler a instituta dele, você tinha que ler institutas com um dicionário. Porque de 20 palavras que ele usa, 23 você não entende. O Dr. Valdir, que é uma lenda, né, pastor? É uma lenda. Na igreja, muito bem o latim, o grego, o hebraico. Agora, essa daqui, deixa eu tomar a sua parte. Pode ficar tranquilo, me ajude. Essa daqui, essas institutas, ela é a mais simples. Ela tem são todas institutas, são 3 volumes, se eu não me engano, né? Uhum. Mas a linguagem ela é bem simplificada. Então se você adquirir essa daqui, a linguagem dela é bem simples, dá para você entender tranquilamente. Essa outra aqui, né, é a do Dr. Valdir. Se você quiser, ela foi traduzida praticamente direto do francês, né, o francês culto. Isso. E
tu tem que saber português pra caramba pra entender. Senão você tem que fazer como eu fiz. Tinha que pegar o dicionário do lado. Ou então, alguns colegas preferiam ler em espanhol. É mais fácil. Era mais fácil. Se abrir aí, ela tá anotada também. Essa aqui é a versão em espanhol. Que é mais fácil de ler do que essa daqui em português. Porque é um português, assim, muito erudito do Dr. Valdir. Muito erudito. E, na verdade, foi feita uma reedição por conta disso, para trazer aí um português mais inteligível, simples. Né, mais simples. E outra alternativa, pastor, que o leitor pode ter para conseguir a obra é pesquisar na internet. Alguns sites fornecem as institutas em PDF. Então, você pode baixar da internet e também, se você é um internauta aí, tem acesso não só à obra de Calvino, como muitas obras hoje estão disponíveis na internet, em vários sites. Né? A gente pode até ver isso, de repente, para os próximos programas, no próximo programa, a gente, de repente, você disponibilizar alguns sites, tem sites fantásticos. Infelizmente, a grande maioria das obras são em inglês, mas tem muita coisa boa, já traduzida, boa em português, que vale a pena, mesmo. Mas se você quiser saber teologia, não tem jeito, você tem que ler Calvino. Tem que ler. Até mesmo para depois você discordar radicalmente dele. Primeiro leia, porque a gente sabe que Calvino é amado por uns, odiado por outros. Inclusive pela academia, pelo ensino secular, às vezes injustamente, né, acusado de tantas coisas. Mas quando a gente vai perceber, as pessoas que criticam Calvino, muitas delas nunca leram as Nunca leram. Nós estamos prontos, como presbiterianos, pastor, a ouvir as críticas, a discutir e conversar, mas primeiro é necessário que você leia a obra de Calvino, tem que começar pelas institutas. E até um princípio reformado é o princípio do livre exame. Exatamente. Que a pessoa pode examinar sem problema nenhum, tem todo o direito de... O próprio Calvino escreveu a sua obra esperando que ela fosse criticada, apreciada. Né? Então, nós estamos fazendo um papel de reformados, ou seja, sempre reformando. Sempre reformando. Então, está aí um desafio de leitura para você. Se você quiser conversar conosco, mande um e-mail, pode mandar um e-mail para o pastor Luiz. Fala o e-mail, pastor. rev.luiz@ipcf.org.br. Isso. E o meu, renatoprates@hotmail.com. Aí mande perguntas. Não tem aquele tracinho não, né? Tem um underline, Renato Prates, _1, perdão. Renato Prates, _1, @hotmail.com. Aí manda pergunta pra gente. Estou mais ligado no e-mail dele do que... Tá, é verdade. Reverendo, obrigado. Foi um prazer, valeu. Pastor. Mais uma vez. Calvino, mesmo morto ainda. Ele se alegrou nos céus. Em algum lugar, a gente não acredita. Isso é brincadeira, tá? A gente não acredita. A gente não acredita nisso. Você não acredita de outra religião. Você não acredita nisso de jeito nenhum. Tá certo. Obrigadão, reverendo. Um prazer, pastor. Muito bom mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado. Os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos.
Sítio Minha Bênção, um lugar de muita paz, segurança e natureza exuberante. Alugamos para fins de semana, casamentos, retiro espiritual e aniversários. Na beira da Cachoeira da Cascata, a 22 quilômetros de Casimiro de Abreu, 3053-1677. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido e querida, estamos de volta com o nosso programa e estamos agora com o reverendo Rodrigues, que fala sobre missões, e ele tem agora uma apresentação muito especial para nós. Tudo bem, reverendo? Tudo bom, reverendo Luiz Carlos. Sempre bom estar no programa aqui, ajudando a divulgar as coisas de Deus, aquelas maravilhosas coisas que Deus faz nas nossas vidas e quer fazer também na sua vida, que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha. E aí, o que você tem aí para apresentar para o nosso público? Reverendo Luiz Carlos, a gente fala muito sobre os missionários, né? A gente fala muito sobre os missionários. Mas uma coisa que nos chama a atenção é o resultado do trabalho desses missionários. Será que as pessoas que eles alcançam, que aceitam o desafio de seguirem a Jesus através do trabalho deles, será que essas pessoas realmente são convertidas de verdade? Será que é um fruto realmente válido? Será que é uma obra de Deus mesmo que está acontecendo nessas vidas? E aí, então, a gente, de vez em quando, ouve relatos, acompanha relatos de casos, como o caso do pastor Youssef Nardakani. Esse pastor se converteu ao cristianismo. E ele, lá no Irã, por ter dificuldade ali, né, em relação à religião local, chegou a ser condenado à morte. E ele chegou a ter 3 oportunidades, pelo menos, é o que está aí nos noticiários, né, na internet, para negar a Jesus. 3 oportunidades, pois ele não negou. E eu fiquei pensando, reverendo Luiz Carlos, que fé realmente é essa? É uma fé produzida por Deus. Não é apenas porque ele gostou, porque ele foi com a cara do missionário, gostou da pregação. Não, ele realmente foi transformado. E nós gostaríamos então de, ainda que seja um vídeo conhecido, né, mas de exibir esse vídeo para a reflexão de todos nós, de ver o que é uma vida que realmente está entregue, transformada por Jesus. Então assista esse vídeo, que eu creio que vai te estimular. Às vezes a gente acha que a nossa vida é muito difícil como cristãos no Ocidente, numa teologia da prosperidade sanguinária que a gente vive hoje, e a gente vê homens como esse, que perdem família, perdem tudo, por causa da fé do Senhor. A gente diz aqui que se você tem Jesus, você ganha tudo. Você perde quando tem Jesus também. Assista esse vídeo. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nardakani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nardakani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nardakani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes,
recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Este exemplo de fé, de perseverança, de fato, como o reverendo Luiz Carlos disse há pouco, possa nos incentivar, possa incentivar você em ver que mesmo diante das situações mais difíceis que possam surgir na sua vida, Deus te dá forças para superar. E mesmo que tirem a nossa vida física, Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Portanto, essa é mais uma palavra que temos para a sua vida, de fé e de esperança. Amém. Obrigado, reverendo, por mais uma sua participação. Amém. Deus abençoe. Acompanhe agora um clipe musical com o nosso Ministério de Louvor. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio,
Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Sítio Minha Bênção, um lugar de muita paz, segurança e natureza exuberante. Alugamos para fins de semana, casamentos, retiro espiritual e aniversários. Na beira da Cachoeira da Cascata, a 22 quilômetros de Casimiro de Abreu, 3053-1677. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido, eu gostaria de compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, na Epístola de Apocalipse, no capítulo 12, o verso 14, que diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meu querido, minha querida, você acabou de assistir esse vídeo do pastor no Irã, que está condenado à morte. E, na verdade, a gente não sabe se ele já morreu ou não. E não só o exemplo dele, como o exemplo de muitos outros homens e mulheres que servem ao Senhor e que passam lutas por dificuldades, por serem fiéis, e que faz um grande contraponto a uma teologia, a um evangelho que é vendido hoje e que não é bíblico, de que quando se tem Jesus tudo vai muito bem. A teologia, o evangelho no Ocidente é um evangelho festivo, de ibope, na verdade, de oba-oba. Você tem Jesus, tudo vai ser muito bom. O contraponto está com esse pastor Youssef e com tantos outros que entregaram a vida a Jesus e hoje passam um risco de vida, risco de morte por causa da fé em Cristo. Eu quero dizer para você que ser cristão não é garantia de não ter problemas. Ser cristão é ter a garantia da presença de Deus na sua vida, é ter a garantia, como Jesus diz, que no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Como a palavra de Deus diz, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como esse texto de Apocalipse diz, de uma grande perseguição, e ele coloca que aquelas vidas que estavam sendo perseguidas, elas conseguiram vencer, conseguiram triunfar. E a razão do triunfo, o autor coloca que, em primeiro lugar, é por causa do sangue do Cordeiro.
É o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória. Eles venceram em segundo lugar por causa da palavra do testemunho que deram. No meio do sofrimento, no meio da perseguição, eles não negaram a sua fé em Cristo, eles testemunharam a palavra de Deus. Tiveram oportunidades para negar a fé, mas eles foram fiéis. Eles venceram porque, meio em face da morte, não amaram a sua própria vida. Eles acharam, e eles acham, que vale a pena ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Talvez você esteja hoje, até como crente, achando que a sua vida está ruim. Mas eu quero te desafiar a você ser fiel a Deus, a você perseverar, a você não abrir mão. Eu quero te desafiar a você se tornar um vencedor por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho. Eu quero te desafiar a você não amar a sua própria vida, mas mesmo em face de toda a luta, até da morte, você decidir ser fiel a Deus. É muito difícil, mas a graça de Deus nos capacita a vencer. Seja você um vencedor. Não acredite nesse evangelho festivo, nesse oba-oba que tem por aí. Acredite na palavra de Deus que nos garante vitórias, mesmo no meio de lutas e tribulações. Porque se morrermos com Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelos homens e mulheres que, neste momento, na China, no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte, no México, em Cuba e em tantos outros lugares, sofrido por causa da fé em Cristo Jesus. Obrigado por essas vidas que têm se sacrificado por crerem na palavra da salvação, na palavra da ressurreição. Obrigado, Pai, porque essas vidas nos mostram a verdade do Evangelho, de que em qualquer situação, que em qualquer circunstância, o que é verdade é a sua presença conosco. Como Jesus disse que sempre estaria conosco todos os dias. E que a verdade do Evangelho é que nós temos a vitória em Cristo Jesus. E muitas vezes essa vitória vem ao custo da nossa própria vida. Obrigado por esses homens e mulheres. E que a vida desses homens e mulheres venha nos desafiar desta sociedade nossa ocidental, consumista, capitalista, festiva, a querer viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que a Tua graça seja sobre nós, que a Tua graça seja com esse que nos assiste, para que possa entender a verdade do Evangelho de Cristo. É o que pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, obrigado por você ter estado conosco até agora. Queremos aproveitar a oportunidade para convidar você para estar conosco em nossa igreja, aqui na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, São Cristóvão, aos domingos às 9 e às 19 horas, nossa igreja no Peró, aos domingos às 9h30 às 19h30, e aproveitando também, fazendo você desde já um convite especial para a nossa programação de aniversário da igreja. Estaremos completando 39 anos de Igreja Orgânica de Cabo Frio, nos dias 30, 31 de março e 1º de abril. Vamos ter uma programação toda
toda especial que no decorrer do mês estaremos compartilhando e estaremos inaugurando o nosso elevador e parte da nossa fachada. E nós gostaríamos de contar com a sua presença conosco, celebrando a Deus pelas muitas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Deus abençoe a você e sua família rica e abundantemente. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.